Bem-vindos. Há certos conceitos que, de tanto os ouvirmos, parece que já nem sabemos bem o que significam, não é? Completamente. E a criança interior é talvez o melhor exemplo disso. Exato. Está em todo o lado. Na autoajuda, nas redes sociais, em todo o tipo de terapia. Mas o que é que isso é, afinal? É uma parte real de nós? É só uma metáfora? Ou uma ferramenta psicológica a sério, com regras e, claro, com perigos? É isso mesmo. E a nossa missão hoje é precisamente essa. Mergulhar a fundo num conjunto de fontes, desde artigos de psicologia, testes terapêuticos, até discussões online e um estudo académico. Sim. Para tentar, desconstruir este conceito e perceber o que é que há aqui de útil e o que é que pode ser arriscado. Olha, e é um objetivo fundamental, porque este conceito, quer se goste, quer não, toca numa coisa essencial. Que é? A forma como os primeiros capítulos da nossa vida continuam, muitas vezes, sem darmos conta, a ser lidos no nosso presente. Gosto dessa imagem. O que vamos tentar fazer é navegar neste território que fica ali algures entre a psicologia formal de Jung e a cultura popular e tentar separar o que é uma ferramenta genuína de autoconhecimento daquilo que, lá está, se pode tornar numa desculpa para não crescer. Uma ferramenta ou uma desculpa. Gosto disso. Para começarmos a desembrulhar isto, se calhar, o melhor é mesmo ir às origens, não é? Sem dúvida. Um dos textos que temos aqui, de um Rafael Bianco, descreve o conceito como uma grande metáfora. Mas uma metáfora com raízes bem fundas na psicologia do século XX. Exatamente. E as raízes, curiosamente, dividem-se em duas grandes correntes, que depois, mais tarde, se misturaram de uma forma fascinante. Ok. A primeira é a de Carl Jung, com o seu arquétipo da criança. Para Jung, isto não era sobre a nossa infância pessoal. Era algo muito maior. Como assim? Era um símbolo universal que está no inconsciente coletivo de toda a humanidade e que representa o potencial, a renovação, o futuro, a capacidade de começar de novo. É a parte de nós que, no fundo, está sempre a olhar para a frente. Portanto, algo mais filosófico, quase mítico, Isso. Mas depois há outra corrente, muito mais terra a terra. que vem De Eric Berne, o criador da análise transacional, e ele não estava nada interessado em arquétipos universais. Estava interessado em quê? No que acontece dentro da nossa cabeça no dia-a-dia. Ele propôs que a nossa personalidade tem 13 estados de ego a operar o tempo todo. O pai, que são as regras e valores que interiorizamos. Certo. O adulto, o nosso lado racional, lógico. E a criança, que é literalmente um registro dos sentimentos, pensamentos e comportamentos da nossa própria infância. Então, espera lá. Deixa ver se eu percebi. Por um lado, temos uma ideia quase poética de potencial futuro. Sim, a de Jung. E por outro, temos uma espécie de gravação do nosso passado pessoal. A de Berne, exato. E o que aconteceu foi que a cultura popular e a terapia pegaram nestas duas coisas que são completamente diferentes e misturaram-nas. É precisamente nessa fusão que está a genialidade. E o perigo do conceito. A terapia moderna criou um híbrido. É por isso que o termo tanto serve para um autoconhecimento profundo como para uma desculpa para a imaturidade. Ok. E como é que esse híbrido se manifesta na prática? Bem, na prática, como descreve uma das nossas fontes, ele manifesta-se em duas figuras principais. A primeira, e a mais conhecida, é a criança ferida. Que é a parte de nós que guarda as dores, os medos, as carências. Certo? A que se sente pequena, assustada. Exato. É a voz que, em adulto, entra em pânico antes de uma apresentação ou que sente um medo irracional de abandono numa relação. É o eco dos traumas não resolvidos. E a outra? A outra, e isto é crucial, é a criança divina. E esta está muito mais ligada à visão de Jung. Que é a fonte da nossa espontaneidade, da criatividade pura, da curiosidade, da alegria de simplesmente existir. A fonte até compara figuras como Hermes ou Krishna. Uma energia radiante, selvagem. Isso mesmo. É o que nos faz dançar na cozinha quando ninguém está a ver ou ter uma ideia brilhante no duche. A terapia da criança interior, quando é bem feita, não é só sobre curar a ferida, é sobre libertar esta energia divina. Essa dualidade é fascinante, mas eu suspeito que a maioria das pessoas que procura isto está a lidar mais com a criança ferida. Parece-me que é aí que o trabalho começa. Sim, normalmente é. E como é que essas feridas se formam, para lá dos traumas mais óbvios de abuso ou violência?
As fontes são unânimes num ponto que é muito importante. Como dizia a psicanalista Alice Miller, a ferida muitas vezes não vem do que aconteceu, mas sim. Daquilo que não aconteceu. Exatamente. O abraço que faltou, a validação emocional que nunca chegou, o olhar de orgulho que era sempre condicionado a uma boa nota, por exemplo. Há um nome para isto, não é? Um estudo que analisamos chama-lhe negligência emocional e descreve-a como uma das formas mais recorrentes e invisíveis de maus tratos, precisamente porque não deixa marcas visíveis. E um dos artigos dá-nos uma estrutura muito clara para isto, baseada na terapia do esquema. Diz que todos temos 5 necessidades emocionais básicas. Isso, de Jeffrey Young. E quando estas não são satisfeitas de forma consistente, é como construir uma casa com fundações defeituosas. Os problemas só aparecem mais tarde. Quais são essas necessidades? A primeira é a de aceitação e conexão. É a necessidade de sentir que pertencemos, que somos amados incondicionalmente. Quando isto falha, o adulto pode viver com medo crónico de abandono. E a segunda? A segunda é a autonomia e competência, a necessidade de sentir que somos capazes. E repara, pais superprotetores que fazem tudo pelos filhos podem, sem querer, sabotar isto e criar adultos que se sentem inseguros e dependentes. O que me impressiona nessa lista é como algumas parecem contraditórias. Pais que dão autonomia a mais podem falhar na terceira necessidade, que é de limites realistas. Lá está. É um equilíbrio delicadíssimo. Quer dizer, a necessidade de regras, de respeito mútuo. Pais demasiado permissivos, ou, pelo contrário, demasiado autoritários, criam adultos com uma enorme dificuldade em lidar com limites, não é? É isso mesmo. E é por isso que quase toda a gente tem algumas destas feridas. A quarta necessidade é de espontaneidade e lazer. É o direito a brincar, a ser parvo, a expressar-se sem medo do ridículo. E quando uma criança é sempre criticada por isso? Torna-se um adulto que reprime as emoções e que vive para agradar aos outros. E por fim, a quinta. Liberdade de expressão e emoções válidas. A necessidade de ouvir "eu percebo que estejas triste" em vez de "não chores". Exatamente. Quando as emoções são invalidadas, a criança aprende que sentir é errado. E isso pode levar a adultos perfeccionistas ou excessivamente racionais. E é aqui que a conversa fica realmente interessante. Porque, se por um lado temos esta ferramenta poderosa para entendermos os nossos padrões, por outro, o artigo do Rafael Bianco alerta para o grande risco, a infantilização do adulto. Este é o ponto mais crítico da nossa análise. Uma má aplicação deste conceito pode levar a armadilhas muito sérias. A primeira é qual? A abdicação da responsabilidade. A pessoa encontra na criança ferida a justificação perfeita para tudo. Eu sou assim porque os meus pais. Eu não consigo mudar por causa do meu trauma. Torna-se uma narrativa que, em vez de libertar, aprisiona. Aprisiona a pessoa ao passado e impede de assumir a responsabilidade pela sua vida no presente. E isso leva a uma simplificação excessiva dos problemas, certo? A ideia de que problemas complexos de um adulto, de carreira, de relações, se resolvem magicamente se curarmos a criança interior. Exatamente. Ignora que a vida adulta exige desenvolver novas competências, resiliência, trabalho no aqui e agora. E pode levar a coisas bem piores. Sim. Ao perigo mais concreto e assustador, a criação de falsas memórias. Temos um exemplo absolutamente arrepiante nos comentários desse artigo. Conta lá. Uma leitura que conta que foi a uma sessão com uma terapeuta holística que, através de uma regressão, lhe revelou que a miopia dela era causada por um trauma de infância, por ter visto algo que não queria ver. Isso é assustador. A sério. E a leitura não tinha certeza se a memória era real, mas a terapeuta afirmou com certeza absoluta. Mas isso é terrível, porque a pessoa está vulnerável, confia no terapeuta. A ideia de que alguém possa implantar uma memória falsa para explicar um problema físico mostra como esta ferramenta, nas mãos erradas, pode ser genuinamente prejudicial. Sem dúvida. Mostra que o objetivo nunca deve ser uma caça ao tesouro para encontrar a causa de todos os nossos problemas. O objetivo é compreender a influência do passado para podermos agir de forma diferente hoje. O que nos leva à pergunta inevitável: como é que se faz isso de forma saudável e responsável? Se o perigo é ficar preso na criança, qual é o caminho para o adulto tomar as rédeas? Olha, a ideia central que atravessa várias das nossas fontes é a de tornar-se o seu próprio pai e mãe. Gosto dessa ideia. Há uma citação fantástica de Nathaniel Branden que diz: "O verdadeiro amor próprio começa quando nos tornamos o pai e a mãe da nossa própria alma."
E o que é que isso quer dizer na prática? Não é só dizer a si mesmo, vai ficar tudo bem, pois não? De todo, as fontes sugerem abordagens muito concretas. Uma delas é o diálogo interno compassivo. Quê? Em vez de nos criticarmos quando cometemos um erro, sou mesmo estúpido. Paramos e falamos com essa parte de nós como se fosse uma criança assustada. Perguntamos: o que estás a sentir? Por que é que isto te assustou tanto? Do que precisas agora? É um exercício de escuta e validação interna. Precisamente. Outras técnicas, como a escrita num diário de reconexão ou usar a mão não dominante para escrever, como sugere uma autora, procuram contornar o nosso adulto crítico e aceder a emoções mais puras. Então, o processo não é só acalmar a criança ferida, mas também dar mais espaço à divina? É sobre reaprender a dançar na cozinha? Exatamente. A cura está completa não quando a dor desaparece, mas quando a alegria, a criatividade e a espontaneidade voltam a ter um lugar central na nossa vida. O adulto torna-se o guardião que protege a criança ferida para que a divina possa brincar em segurança. Há um exemplo nas nossas fontes, numa discussão no Reddit, que ilustra isto de uma forma brutalmente honesta e poderosa. Sim, é talvez a lição mais importante de todas. Um utilizador estava a ler um livro sobre o tema e deparou-se com um exercício: escrever uma carta à sua criança interior e dizer "Estou feliz por teres nascido". E ele não conseguiu. Não conseguiu. Ele confessou à comunidade online: "Eu não consigo escrever isto. Não me sinto assim. Sinto que estaria a mentir." E ela saberia. E a resposta que recebeu da comunidade foi de uma sabedoria imensa. Foi incrível, não foi? Foi. Em vez de a dizerem para fingir até conseguir, a sugestão foi ser honesto. A honestidade é o que constrói a confiança. Aconselharam-no a escrever algo como: "Eu gostaria de estar feliz que nasceste. Neste momento não consigo sentir isso, mas estou aqui e prometo que vou aprender a cuidar de ti da melhor forma que conseguir." E esse é o verdadeiro ato de se tornar um guardião fiável. É isso. Não é sobre fingir uma emoção que não existe, mas sobre assumir um compromisso no presente. A honestidade radical, mesmo que seja dolorosa, é a fundação da confiança que permite a cura. E isso implica uma coisa difícil. Que é? Dizer não. Não só aos outros, mas às vezes aos impulsos dessa própria criança interior que quer gratificação imediata. Ser um bom pai é também saber pôr limites. Sem dúvida. Cuidar da criança interior não é dar-lhe tudo o que ela quer, mas sim o que ela precisa. E muitas vezes o que ela precisa é de estrutura, disciplina e segurança. Perfeitamente resumido. O adulto torna-se o espaço seguro que a criança talvez nunca tenha tido. Exato. Ok, então, se tentarmos arrumar as ideias e juntar as peças todas, o que é que temos? Fica claro que a criança interior não é uma pessoa pequenina a viver dentro de nós. Não. É um modelo psicológico, uma metáfora funcional para entendermos a ligação profunda e muitas vezes invisível entre o nosso passado e o nosso presente. O modelo que, como vimos, tem duas faces. Sim. De um lado, a criança ferida, que representa os nossos padrões automáticos, as nossas reações desproporcionadas, as dores que carregamos. Do outro, a criança divina, que é o nosso reservatório de criatividade, alegria e autenticidade. E o trabalho não é eliminar a primeira, mas sim cuidar dela para libertar a segunda. Precisamente. E o equilíbrio parece ser a palavra-chave. É uma ferramenta que, usada com responsabilidade e com consciência dos riscos, pode levar a um autoconhecimento transformador. Mas que, usada como desculpa, pode prender-nos a um estado de vitimização permanente. Exatamente. O objetivo final não é regredir a uma criança. Não, é integrar as suas lições, a dor e a alegria para viver uma vida adulta mais completa, mais consciente e, em última análise, mais livre. É usar a sabedoria do adulto para resgatar a magia da criança. Para terminar, fica uma reflexão que emerge disto tudo. As fontes falam muito em tornar-se o seu próprio pai ou mãe. E isto levanta uma questão muito concreta. Sim, Se alguém fosse, agora mesmo, agir como o pai ou a mãe ideal para a sua versão mais jovem hoje, qual seria a primeira ação, pequena e real, que essa figura tomaria? Que necessidade fundamental daquelas 5 que falamos iria satisfazer primeiro? Não amanhã, mas agora. Se calhar, a resposta a essa pergunta é o verdadeiro início do caminho.